Boa noite, pessoal. Antes da gente iniciar, desculpa o atraso aí, mas a gente tinha uns probleminhas de última hora. Então, hoje nós confirmamos o nosso podcast, tá, com o professor André Fantoni. Isso está lá no nosso canal da LAC no YouTube, também está no nosso canal, no nosso Instagram, tá? Parece que foi transmitido também do professor André Fantoni também. Vocês têm lá o resumo. Amanhã ele estará aqui com vocês, para a gente bater um papo, né? Se eu tiver algumas dúvidas, né? Mas eu vou falar para vocês o seguinte. O concurso de fiscal, gente, é estratégia para ser aprovado. Tá? A nota de corte é em torno de 80%. Tá? É diferente de um concurso... Por quê? Porque tem bastante vaga. 40 vagas. 40 vagas... Cara, 40 vagas é vaga pra caramba. Entendeu? 40 vagas é vagas pra caramba. E como o professor André disse, você tem que... O ideal é ficar entre os 40, mas se você ficar próximo ali, no concurso dele, ele passou na posição... Aliás, tinha 86 vagas. 86 vagas, chamaram 185. Vamos arredondar para 100 pessoas, né? 100 pessoas a mais. Tá? Porque o Estado necessita do cargo, né? Necessita do cargo, então você tem que montar estratégia. Então você colocou assim, estatística, certo? Olha, você tem que conhecer o básico, né? Aí você tem que pontuar. Aí você vai ter a prova do Silvio Santos. Silvio Santos sempre é peso 3. Então você tem que montar estratégia, certo? Legislação tributária. Gente, é a coisa mais facinho que tem para acertar, pontuar a legislação tributária. Então você tem que montar a estratégia. Tá? Porque às vezes você investe muito tempo em uma disciplina que vai te dar pouca pontuação. Por exemplo, história e geografia. História e geografia você tem que estudar na última semana. Você tem que pegar um dia para história, um dia para geografia e assistir o aulão de véspera, pronto. Esse é o investimento na matéria. Tá? O TI vai vir pesadíssimo, viu? E o TI, a gente está combinando para vocês um professor de fora. Tá? Não é que aqui não tenha professores, né? Mas eu acho que pelo nível do concurso a gente tem que trazer um professor de fora. E aí já vou falar para vocês, vai ser padrão Silvio Santos, sábado de manhã, sábado à tarde e domingo de manhã. Não tem jeito, gente, tá? Então isso aqui, para quem não puder vir, tem o streamer, né, que você pode assistir ao vivo. Quem não puder assistir ao vivo, pode ficar gravada, você pode estar assistindo na outra hora. Eu acho que isso aqui é uma grande vantagem do curso, né? Tá uma grande vantagem do curso. Essa aqui é a primeira turma que nós estamos fazendo nessa tecnologia, porque o nosso forte mesmo, gente, é online. Eu tenho 10 vezes mais alunos matriculados no online do que no presencial. Até porque é gente que de fora, né, do interior, de outros estados, e o pessoal prefere fazer curso local, porque o curso local, ele já tem que estar mais próximo do órgão, a gente tem mais aí conhecimento sobre esses assuntos. Bacana, gente? Beleza, vamos começar a fretar um pouquinho aí, vamos lá, oi. Eu estou pedindo spoiler aí do professor de informática, sim, né? Nós temos um professor de informática muito bom aqui em Cuiabá, que é o professor João Kleber, tá certo? Talvez ele vai dividir o professor nosso de informática, o professor Marcelo Leal. Né? Inclusive, quando começou a turma aqui, ele estava aqui. Aí eu falei assim, professor, abre a turma, né? Abre a turma, né, professor de informática, né? E aí ele falou assim, professor, eu até posso começar, mas como é FEFAS, eu tenho que dar uma reciclada. Então, professor, no meu caso, eu vim aqui, eu fiquei semana passada reciclando o curso, que na minha matéria era preciso, né? Você viu quantas alterações nós tivemos, né? E são coisas ainda que eu vou falar para vocês. Ano que vem, nós vamos ter entendimentos um pouco diversos. E se tiver algum entendimento diverso, eu vou gravar um videozinho complementar, vou colocar na pasta de vocês. Dessa matéria minha, eu vou deixar lá uma aula chamada Caderno de Exercícios, certo? Caderno de exercício. Então você vai ter aí vai ter o caderno de exercícios, vou colocar mais ou menos umas 500 questões lá. Se vocês fizerem todas as questões, acertando ou errando, mas quando erra ou acerta, você reflete na resposta, vocês vão acertar todas as questões, tá? Bacana? Então vamos lá. Administração financeira orçamentária. Aula 3. E, inclusive o seguinte, tá, gente? Isso aí eu posso fazer porque as minhas aulas aqui, elas não são pagas, né? Não vai para a folha de pagamento aqui da LAC, né? Então, o que acontece? Eu vou pedir mais uma aula para vocês,
que eu vou fazer, porque vai ficar alguns assuntos ainda, alguns exercícios. Então nós teremos mais uma aula. Tá? E essa aula eu vou deixar ela guardadinha, pronta, porque às vezes um professor não pode vir tal dia. Aí eu venho e dou essa aula para vocês, extra, sem comprometer a carga horária. Pode ser? Tá? Então vocês ficam tranquilos aí. Tá? E qualquer coisa, gente, vocês têm meu telefone, podem entrar em contato com a gente, nós estamos aí todos os dias. Tá? Aula 3, dia 21. Do 10 de 2021, né? AFO. Então vamos lá, né? Nós estamos estudando o quê? O artigo 67. Tá? Ó, você tem aqui, ó, uma revisão, o artigo 165, tá? Ele traz o quê? Os instrumentos de planejamento. Ó. Depois, nós vamos para 166, não é isso? 166, ele traz o quê? O processo legislativo orçamentário. Depois, vamos colocar aqui, ó, artigo, né? 166A mais parte final do 166, ok? Orçamento impositivo. Agora, nós estamos aqui no artigo 167. O artigo 167, ele trata do quê? Das vedações. Então é muito importante vocês saberem o que é proibido. Tá? Aí nós vamos estudar, ainda hoje, o artigo 167A até G, que aí é a PEC emergencial. Artigo 168, isso aqui é a pauta de hoje. Terminou, embora. Programação financeira. E, finalmente, qual que é a principal despesa pública que a administração pública tem? A que mais gasta. Não, vamos falar corretamente, despesa com pessoal. Tá? Então, tem um artigo na Constituição exclusivo para falar de despesa de pessoal. Inclusive, aqui houve uma possibilidade de quebra da estabilidade do servidor público. Pronto. Das vedações, nós vimos na aula passada até o inciso 3º. Gente, o artigo 167. O artigo 167. O artigo 167, inciso 3º, ele fala de qual regra? Regra de ouro. Mas uma dica para vocês, gente. Depois que acabar o curso, se vocês estiverem naquele, vocês vão ter que efetuar revisões. Não tem jeito, tá? Então, nas revisões, tá, você vai ter que pegar o texto seco da Constituição e você fazer a leitura e tentar memorizar. Se você conseguir entender a leitura do texto seco, você está pronto para fazer qualquer prova de AFO. Nessa parte constitucional. Artigo 64, né? 167, inciso 4. Ele fala o seguinte. Isso aqui é o princípio da não vinculação. É proibida a vinculação de receita de impostos a órgão. Primeira coisa, gente. Aqui está escrito impostos. Vocês conhecem tributo melhor do que eu. Mas tributo, ele está incluso o quê? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, né? Aí empréstimos compulsórios, aí tem as questões de classificações doutrinárias, né? Aqui é impostos, ó. Então, eu não posso vincular a receita de impostos a órgão, fundo ou despesa. Tá? Por quê? Quando ele fala isso, ele está falando o seguinte, que a receita de impostos, ela tem que ir para uma fonte chamada fonte 100. A fonte 100 é aquela fonte que não tem vinculação.
Ok? É de o quê? É de destinação livre da administração pública. Agora, esse aqui é o princípio que nós temos mais exceções, por isso que é uma vedação relativa. Olha só, ressalvadas a repartição da arrecadação de impostos. Arrecadação de impostos, artigo 67, 68 e 69. Tá? Para a carreira de fiscal, vocês vão ter que saber essa repartição de impostos, não tem jeito. Tá? Isso aqui é importante demais. Ó. Outra exceção, a destinação das ações do serviço de saúde. Tá? Por quê? Porque nós já temos o quê? Um percentual que é destinado, que vai diretamente para a saúde. Destinação dos recursos para o Fundeb, artigo 212. Quem tiver com material, por favor, anote aí 212A. Tá? Coloca aí, não é o artigo 212, é o artigo 212A. Recursos para atividades da administração tributária. Aí vocês anotem aí o que está previsto no artigo 37 da Constituição, salvo engano, inciso 20 e 21, que é o privilégio da administração tributária, lá do artigo 37. Prestação de garantias e contragarantias da União para o pagamento dos débitos com esta. A gente vai falar do parágrafo 4º já em seguida. Então, todas essas aqui são exceções ao princípio da vinculação. Pronto, né? Completando isso aqui, temos que estudar o parágrafo 4º. O que acontece? Ó, emenda constitucional número 109. Ele fala o seguinte, olha, você não pode vincular receitas. Bacana, eu entendo. Agora, para o pagamento de dívidas e compromisso com a União, pode. Tá? Então, dificilmente, gente, a União vai levar calote. Porque ele já faz o quê? Um compromisso da vinculação, da repartição das receitas, inclusive. Ó. É permitida a vinculação das receitas que se refere ao artigo 155. O que é o artigo 155? Impostos estaduais. 156, impostos municipais. 157, que pertence aos estados, que já é a repartição tributária, né, dos impostos. 158, repartição tributária dos impostos que pertencem à União, os estados e também aos municípios, que tem a repartição dos municípios, né? A linha A, que é o FPE, a linha B, que é o FPM. FPE é o quê? Fundo de Participação dos Estados, né? O Fundo de Participação dos Municípios. A linha D é 1% do FPM de dezembro e a linha E é 1% do FPM de julho. O que é isso, né? Todo mês de julho e todo mês de dezembro, todos os municípios recebem 1% desse fundo, tá? A título de repartição das receitas tributárias. Ok? Entenderam? Então, esse aqui, gente, não é da minha matéria. Vocês vão ter que entender, vai ter que estudar a fundo. Mais o quê? 10% do IPI dos estados e o 159, que é a repartição das receitas da União. Todas essas receitas, né, podem ser vinculadas para o pagamento de débitos com a União ou para prestar garantia ou contra-garantia. Tá? Garantia ou contra-garantia. Professor, quando que exerce a contra-garantia? Isso é da minha matéria. O governo do estado de Mato Grosso, no governo do Blairo Maggi, ele fez um empréstimo internacional. Não, foi do Silval, eu acho. Foi do Silval, até que foi em dólar, né? Já pagou. Aí o que aconteceu? O governo do estado falou o seguinte, olha, eu vou pegar esse dinheiro internacional do banco privado, inclusive, um banco privado americano, eu vou colocar a garantia do ICMS na garantia do pagamento. Tá boa essa garantia, gente? A receita de ICMS? Qualquer um aceita, né? Só que lá ele falou o seguinte, como tem a norma internacional, tem que ter uma contra-garantia do ente superior. Quem que é o ente superior do Estado? Então, quem que deu a contra-garantia? Aqui. Então, se não paga, a União tem que pagar a contra-garantia. Então, isso que é a contra-garantia, tá? Então, essa é a contra-garantia que é da União. Então, todas essas receitas, como é que vai cair na prova? Ele vai querer saber se você sabe esse entendimento. Tá? Esse entendimento. Tá? Vamos lá, outra vedação. É vedado a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação de recursos. Não tem recessão. Tá? Gente, um crédito suplementar, o nome já diz. Ele serve para quê? É uma dotação que já existe, só que o recurso é insuficiente. Para você aumentar o recurso, qual que é o nome do crédito?
crédito adicional suplementar. Tem que ter indicação de recursos e tem que ter autorização legislativa. E nós temos o quê? O especial também. O que é o especial? Quando não tem dotação de alguma despesa. Ele vai ter que ter o quê? Vai ser um crédito especial. Ele vai criar essa nova despesa. Ambos têm que ter o quê? Autorização legislativa e indicação de recursos. O que é autorização legislativa? Lei. Lei. Tá? Lei. Eu tenho que fazer um paralelo. Nós temos 3 tipos, não é isso? E o extraordinário? Precisa de autorização legislativa? O extraordinário é o quê? Para despesas urgentes e imprevisíveis. Urgentes e imprevisíveis. Então, se você for aguardar autorização legislativa, você já a situação já decaiu. Então, não precisa de autorização legislativa. E precisa de indicação de recursos? Não. Como é que funciona o extraordinário? Faz e depois paga. Tá? Ok. Gente, vai muito. Né? Créditos extraordinários. Tá? Abertura, atenção, União. Qual que é o instrumento que vai abrir? Medida provisória. Vamos colocar aqui, MT. Mato Grosso. Porque isso varia de estado para estado. Como é que vai ser a abertura? Decreto. Por quê? Porque a Constituição do Estado de Mato Grosso não permite o governador editar medidas provisórias. Professor, existe algum estado da federação que é possível editar medida provisória? Sim. Por exemplo, o estado, salvo engano, de Santa Catarina. De Santa Catarina, a Constituição do Estado permite que o governador edite medida provisória. Então, eu já estou estudando para vocês que quem faz concurso fiscal não quer somente aqui, ele vai fazer para o Brasil todo, não é isso? Então, quando vocês fizerem outros concursos, você tem que observar esse detalhe. Aqui no Mato Grosso, então, vai ser o quê? Um decreto orçamentário. Vai ser um decreto, ok? Próximo, vamos lá. É vedada a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro. Pronto. Eu tenho que explicar primeiro o que significa transposição, o que é remanejamento, o que é transferência. Mas esse inciso aqui é o princípio da proibição do estorno de verba. O princípio da proibição do estorno de verba. Ou seja, o que acontece, gente? O que acontece? O que acontece aqui? Está no orçamento. Então, se tem um orçamento, a gente diz o seguinte, que gera uma expectativa de gasto, não gera? Está no orçamento. Então, ele fez o quê? O constituinte, ele chegou e falou assim, não, isso aqui não pode, proibição. Agora, é claro que tem o quê? Tem situações aí para flexibilizar a situação. Vamos lá. Primeiro, o que é o remanejamento? Altera o órgão. Tá? Altera o órgão. Professor, significa dizer que tem. Tá? Professor, significa dizer que isso aqui chama-se movimentação orçamentária, gente. Tá? Dentro do orçamento ali, tá? Recurso da educação, eu posso mandar para a Secretaria de Fazenda ou vice-versa? Não. O nome disso não é transposição, o nome disso chama-se remanejamento. Gente, isso cai, é fácil confundir, você tem que decorar, remanejamento. O que é a transposição? Ocorre dentro do órgão, mas altera o programa. Tá? Mas altera o programa. Tá? Então, a transposição altera o programa. Professor, aí é o seguinte, vamos pegar a educação que eu conheço mais. Lá você tem, na educação, você tem um programa de governo que é Educação para Todos. É um programa de governo. E tem outro programa específico. Então, dentro, cada secretaria, cada ministério, secretaria tem seus programas. Então, de um programa para o outro, mas não altera o órgão. Transferência ocorre no mesmo órgão e programa, mas altera a categoria econômica. Quais a categoria econômica da despesa que nós temos? 2. Despesas correntes e despesa de capital.
Tá? Então não pode acontecer isso. Agora, é possível incluir na LDO situações que justificam o remanejamento, a transposição e a transferência. Por isso que é uma vedação relativa. Tá? É uma vedação relativa. Pode ocorrer? Pode ocorrer. Só que tem que estar prevista na LDO como é que vai ocorrer essa transposição. Infelizmente, eu digo para vocês que isso acontece muito. Por que isso acontece muito? Olha a questão padrão FGV. Acontece muito porque é o seguinte, o nosso sistema de planejamento ainda está muito longe da realidade. Tá? Quanto mais o sistema de planejamento aproximar da realidade, menos nós iremos utilizar esses dispositivos. Né? Ok? Para completar esse assunto aqui, nós temos já uma autorização constitucional pela emenda 85. Tá? Então, olha só, a transposição, o remanejamento e a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra poderão ser admitidos no âmbito das atividades de ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de viabilizar os resultados de projetos restritos a essas funções, mediante ato do Poder Executivo, sem a necessidade da prévia autorização legislativa prevista no inciso 6º deste artigo. Sem a prévia autorização legislativa. Tá? Sem a prévia autorização legislativa. Essa autorização legislativa, ela estará contida aonde? Na LDO. Então, recursos que sejam para ciência, tecnologia e inovação estão permitidos, né, a transposição, o remanejamento e a transferência de recursos a qualquer momento. Tá? Na prática, em toda esfera de poder, tá, existe um órgão de planejamento. Então, esse órgão de planejamento que processa esses pedidos. Tá? Esse órgão de planejamento que autoriza. Aqui no estado do Mato Grosso é a Secretaria de Gestão, que a Secretaria de Gestão unificou a Secretaria de Planejamento com a Secretaria de Administração. Então, virou uma secretaria só. No governo federal, é o Superministério da Economia, que o Ministério da Economia lá unificou o Ministério da Fazenda, unificou o Ministério do Trabalho, da Gestão, do Planejamento. Né? Então, lá foi umas 4 ou 5 ministérios que transformou no Ministério da... Outra vedação, a concessão ou utilização de créditos ilimitados. Isso aqui é a vedação absoluta. Significa dizer o quê? Que não existe dotação com cheque em branco. Ah, professor, como é que foi na pandemia? Abre um crédito extraordinário. Torrou dinheiro, gastou, precisa de outro, o que você faz? Abre outro. E assim por diante. Então ele vai, infinito, né? Tá? Mais uma vedação, é proibido a utilização de recursos dos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para suprir ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos sem autorização legislativa específica. Então, a ideia é o seguinte, o orçamento fiscal da Seguridade não pode cobrir déficit das empresas estatais, fundos e as suas fundações, mais do que certo, né? Normal. Só que existe uma autorização. Autorização legislativa específica. Autorização legislativa significa dizer que é através de lei. Bacana. O que significa esse específico? É um projeto de lei que só vai tratar deste assunto. Toda vez que você lê uma emenda de lei e você colocar lá, altera, tal, e dá outras providências, não tem aquele e dá outras providências? Quando tem aquele e dá outras providências, significa que não é uma autorização legislativa. Ok? Agora, quando você pega ali, vamos colocar o Estatuto do Servidor Público, né? Tanto estadual, municipal como federal. Lá está em emenda. Institui, né? O Estatuto do Servidor Público Federal, tal, no âmbito da União, ponto. Ou seja, aí é uma autorização legislativa específica. Puxa, nossa senhora, ó, aperti o aqui, ó. Home. Aqui, né? Fundos. Fundos tem que ter muita atenção.
É proibida a instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. Gente, o que é um fundo? Fundo é uma entidade contábil. Tá? É uma entidade contábil. Então você pega lá, por exemplo, né? Vou colocar um fundo que existe, mas eu esqueci o nome do fundo, da Unemat. Certo? Eu esqueci o nome do fundo da Unemat. Lá tem um fundo que foi criado pelo governo estadual. Vou falar sobre isso aqui, ó, tem um fundo, ó. Então o fundo da Unemat, tá? ICMS, né? Tá aqui. Ele diz o seguinte, que 0,025%, alguma coisa assim, tá certo? Do ICMS vai para esse fundo da Unemat. Pronto. Aí. Quando você faz isso, você está enfraquecendo a fonte 100. Tá? Aí ele fala, ele está proibindo o quê? Que o fundo pode acontecer, mas sem prévia autorização legislativa. Bacana? Sem prévia autorização legislativa. Ok. Então, se tiver autorização legislativa, pode instituir fundo. Só que, eu vou antecipar 2 slides aqui. Tá? E depois eu volto aqui para vocês. Ó, mudou esse ano. Gente, regra geral do fundo. Pode ter? Pode. Só que tem que ter autorização legislativa. Aí veio este ano a nossa emenda do 109, ele mudou, dificultou a instituição do fundo. Isso é questão de prova de FGV. Que precisa de lei, todo mundo sabe. O que ele trouxe de novidade? A criação de fundo público quando seus objetivos puderem ser alcançados mediante a vinculação de receitas orçamentárias específicas ou mediante execução direta por programação orçamentária e financeira de órgão ou entidade da administração. É vedada a criação de fundo. Mudou. Agora eu vou te dar um exemplo que retrata aqui o inciso 14. Arena Pantanal, Cuiabá joga lá, não é isso? Arena Pantanal não é estadual? Aí o seguinte, o que acontece? Gente, a gente tá... Eu estou indo nos jogos do Cuiabá, né? Tá, eu sou associado lá, gosto. Só que eu acho que lá tá meio sujo. Tem que dar um upgrade, né? Na arena. Aí o seguinte, tem uma ideia. Eu vou vincular 0,01% da receita do ICMS para criar o fundo de conservação da Arena Pantanal. Vou fazer com lei específica. Permitido? Permitido, ok? Só que não pode de acordo com esse dispositivo. Por quê? Porque é o seguinte, a manutenção da arena, ela pode ser ocorrida normalmente mediante o quê? De execução direta. Ou seja, lá a Secretaria do Esporte, ela pode dotar a dotação orçamentária para reformar e ter a manutenção da arena. Ok? Então pronto, não pode. Vocês entenderam a diferença, gente? Ele o quê? Ele ampliou ou restringiu a criação de fundos? Restringiu. Por que ele restringiu? Gente, eu tenho uma ampla experiência na administração pública estadual. Arrecada bastante, mas o de recurso que realmente faz jus é muito pouco. Porque é muito fundo, então é dinheiro carimbado. Entra e sai, vai alimentando os fundos. Então chega um momento que não tem governança, não tem capacidade de governo. Então o legislador aqui sabiamente restringiu. Isso aqui cai em prova. Tá? Então o fundo, onde pode ser executada a administração direta no orçamento, não é mais permitida. O que já era, aí vamos lá. Aí eu não vou entrar nessa seara. Essa aqui é a emenda de quando? Que ano que é hoje? Que ano que nós estamos? 21? O órgão revisor não decidiu. Quem que é o órgão revisor? Supremo Tribunal Federal. Tá? Eu acredito o seguinte, posso dar minha opinião técnica e jurídica, aí eu posso falar que também sou advogado, então eu posso ter tenho uma opiniãozinha, né? Os fundos de hoje que contrariarem isso vão ser extintos. Nossa não, graças a Deus, vai dar capacidade para o governo. Tá?
Você sabe por quê? Toda vez que você cria um fundo, você cria um clã. Você cria um clã, um estamento. Né? Aqui eu tenho orçamento próprio. Tá? Não, você tem que pensar o Estado como um todo, uma representação política da sociedade, não de aquele grupo. Agora, falando do fundo, até para ampliar o entendimento, porque não basta você tem que ter a aplicação. Esse da Unemate aqui eu acho justo. Ou da Unemate, vamos lá. É possível ter execução direta? É possível ter execução direta do Unemate? Agora eu quero que vocês raciocinem. Agora vocês têm que entender o que é Estado. Vamos lá. Existe um órgão chamado Secretaria de Educação? A atividade da Secretaria de Educação, segundo a Constituição Federal, é ensino fundamental, médio ou superior? Não, médio. Médio. Segundo a Constituição, ensino médio. É médio, ok? Município, fundamental, né? Até fundamental, não é isso? Ok? Então é o seguinte, outra coisa, a Unemate, gente, é um órgão da administração pública indireta. Então não pode ter execução direta. Não pode ter execução direta no caso da Unemate. Então esse fundo vai prevalecer. Tá? Isso aí vai prevalecer. Então eu tenho que passar esse entendimento para vocês entenderem. Tá? Aí o Fundeb. Fundeb eu entendo que pode ser administração direta, só que o Fundeb é um fundo criado pela Constituição, no artigo 212-A, que está na mesma hierarquia da norma jurídica desse dispositivo. Tá? Ok? Vamos lá, voltando agora. E, na verdade, isso aqui foi erro de digitação, porque ele deveria estar o quê? Junto aqui com esse inciso aqui. Então, não. Noventena aqui é para majoração de o quê? Majoração de alíquotas, não é isso? Então não tem nada a ver isso aqui, tá? Beleza? 11, é vedada. Aí o seguinte, eu tenho que explicar o 11 e o 12, tá? Ó, o 11, tá? Emenda 20. A emenda 20 foi o quê, gente? A emenda 20 você tem que saber de cabeça. A emenda 20, gente, foi a primeira grande reforma da Previdência pós-Constituição de 88. Ok? Então, pós-Constituição de 88, a emenda 20 foi a primeira grande reforma. Aí nós temos aqui, ó, distintas, tá? E nós temos distintas duas vezes. Essa aqui já é a emenda 103 de 2019. Vamos ler a primeira aqui, ó. Tem duas distintas. É vedada, é proibido a utilização de recursos das contribuições sociais do empregador incidentes sobre a folha de salário e do trabalhador para a realização de despesas distintas dos benefícios do regime geral de previdência. Eu acho que aqui a redação ficou confusa, não é, gente? Então você tem que ler duas vezes. Esse distintas, né, ó, é vedada lá em cima. Isso aqui é matemática. Vedada está proibido. Então o que acontece aqui? Ó? Então você só pode utilizar essa receita de contribuições para o pagamento de benefício do regime geral de previdência. Nós temos quantos regimes de previdência? 2. Isso aqui, então, o inciso 11, né, é o que? Do regime geral. Professor, e como é que fica o regime próprio dos servidores públicos? Como é que fica o regime próprio dos servidores públicos, né? Aí veio aqui o artigo, inciso número 12. Tá? E aí já vou fazer o merchan para vocês assistirem amanhã a nossa live com o Bruno. Tá? Bruno Martins. Porque, espera, quando a gente lê esse 2240, vocês vão entender a importância da amanhã, a live de amanhã. Tá? Eu vou ler esse 2240. O 11 trata do quê? Do regime geral. O 12 vai tratar do regime próprio. Na forma estabelecida em lei complementar, ainda não foi editada essa lei. Eu vou até checar isso com o meu amigo Bruno amanhã, tá? Que vai ter a live com ele. De que trata o parágrafo 22 do artigo 40. O artigo 40, gente, eu quero deixar vocês super competitivos. O artigo 40, ele trata da previdência do servidor público. Tá? Então, ó, olha quantos incisos tem esse cara aqui. Ó. Tá? Claro, ó, emenda 19, ó. É vedada a utilização de recursos do regime próprio de previdência social, incluídos os valores integrantes nos fundos do artigo 249,
para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios previdenciários do respectivo fundo vinculado àquele regime e das despesas necessárias à sua organização e ao seu funcionamento. Ou seja, mesma ideia do regime geral. A arrecadação dos servidores públicos, esse recurso, que é uma contribuição, só pode ser gasto para os benefícios previdenciários. Qual que são os dois principais benefícios previdenciários que nós temos? Aposentadoria e pensão. Tá? Os dois principais. Agora vamos aqui para o artigo 22. O servidor público, se foram aprovados no concurso hoje, homologou e nomeou, semana que vem vocês vão tomar posse. Vocês são obrigados a ter um regime de previdência. É de filiação obrigatória. Qual o regime de vocês? Geral, próprio? Próprio, né? É vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social. É vedado a criação de novos. Já está extinguindo os atuais? Os novos, né? Mato Grosso já tem um dele? Já tem um dele. Ok? Lei Complementar Federal estabelecerá para que os que já existam normas gerais de organização e funcionamento de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos. Aí vem um monte de coisa. Tá? Então, o que acontece, gente? Com essa emenda aqui, 103, tá? Agora sim apertou, né, a situação dos estados. Tá? Então, agora, quem entra agora, ele vai ter o limite previdenciário. Salvo engano, é 7 mil uns pouquinhos. Você pode estar ganhando no final da carreira seus 32 mil mais os 9 mil de VI. Dá 41 mil, né? 41 mil reais. Só que a aposentadoria vai ser o teto, que é o teto de 7 mil e pouquinho. Por isso que é a importância. Aí o governo falou o seguinte, opa, para aí. Não é justo, né? Nós vamos ter que ter uma compensação. E essa compensação chama-se regime de previdência complementar. Tá certo? Regime de previdência complementar. Então, o Mato Grosso já vai instituir o regime de previdência complementar para o quê? Para atender essa necessidade. Se fosse vocês, todos os dias eu acendi, todo domingo eu acender uma velazinha. Não é sério. Você sabe por quê? Quem entra hoje, entra no anterior ainda. Então, para quê? Está na iminência de constituir. Tá na iminência. Quando constituído, aí não tem mais jeito. Oi. Não, a alíquota de 11 para 14, aí que está. A alíquota de 11 para 14. A alíquota do quê? Do servidor, não é isso? Foi para salvar o regime próprio atual. Tá certo? Não. Oi. Aham. Não. Aí você, o que você recolheu, você mantém para a aposentadoria. Agora é o seguinte, essa regrinha aqui, como é que vai ficar lá, eu não sou especialista, tá? Inclusive eu faço o seguinte, vou contar um segredo para vocês. Eu faço esses podcasts porque eu me qualifico também, né? Por exemplo, amanhã vai vir um cara, o cara que mais sabe de regime previdenciário. Certo? Então eu vou fazer um podcast com 1h30 com ele. Eu já estudei bastante esse assunto, então, muito esse assunto, né? E aí o que acontece? Eu me qualifico também. Então a importância da aula, né? Amanhã a gente vai mencionar essa disposição. Ah, é obrigatório, não é, entendeu? No governo federal já está mais adiantado. Então é importante vocês saberem essa situação. Já está iminente, já está nos 44 do segundo tempo para a instituição do Fundo Estadual do Regime de Previdência Complementar. É obrigatório. Não, ele perguntou foi isso. Falei, não. Não é. Tá? Não é. Já que tocou nesse assunto, eu vou antecipar para vocês. Tem gente, PRF, a turma que fez o concurso esse ano, então, mas não posso aí, não tem? Do concurso anterior, teve um concurso de 2018. 2018 para 2019, então eu sei que eu dei aula aqui para PRF aqui, né? Teve a galera lá que falou assim, não, eu não vou entrar no regime de previdência da União. Porque agora tá beleza, tá só entrando dinheiro, né?
Não está entrando dinheiro? Está entrando dinheiro? Está entrando dinheiro. Mas quem garante daqui 30 anos, 35 anos, quando me aposentar? Como é que vai estar o meu dinheirinho lá? Deixa eu explicar aqui, gente. Vocês entenderam a preocupação do sujeito? Aqui que ele fez? Não, eu prefiro ir lá no Banco Bradesco, que meu bisavô já tinha conta nesse Bradesco e não quebrou. E lá ele constitui um regime de previdência complementar particular. Tá? Oi. Um a um. É. Beleza. Não, aí vamos lá. Aí é o seguinte, a pergunta do colega que está em casa assistindo, assim, professor, eu sou funcionário empregado do Banco do Brasil, né? E lá é o seguinte, lá tem um Previ, que é a Previc, né? Previ, que é do Banco do Brasil. Então é o seguinte, cada R$1 que eu coloco, o banco coloca contra R$1. Né? Já pensou, gente? Você coloca R$1, o banco coloca outro. Esse é complementar, não é do regime geral. Então, o cálculo atuarial de aposentadoria fica mais pomposo, não é isso que só dinheirinho seu. Não é assim? Então, o que acontece? Né? Esse regime complementar, alguns casos já tem a previsão do governo de dar uma complementação. Outros ainda não têm. Tá certo? Então, alguns têm, outros não têm. Daí é um assunto ainda que vai... Voltando aqui, entenderam aqui, gente? Ó, aqui com o artigo 249, que aqui, ó, pode ter o seguinte, ó, a Previdência, gente, tudo que eles colocam de culpado é Previdência, não é isso? A Previdência e o servidor público. Então, o 249, ele fala o seguinte, olha, a administração pública pode vender um bem, né, ó, tá, ó, segurar, né, a aposentadoria, as pensões, né, que depende, né, poderão constituir fundos integrados de recursos provenientes de contribuições por bens, direitos, né, de natureza de qualquer natureza, mediante lei. Né, ou seja, ele pode vender um bem, uma área, entendeu, do governo, vender para o quê? Para cobrir o déficit, né? Mas isso aí não vai cair para você, só para completar aquele dispositivo, né? Vamos lá. Oi. O 249 foi na emenda de 98, emenda 20. O que aconteceu? A Previdência, gente, é um histórico muito grande. Tá? É muitas emendas que nós tivemos, muitas emendas. Então, naquele momento, o 98 foi o pior momento. Por quê? Porque o povo aposentava sem contribuir. A forma de calcular era tempo de serviço. Então, o cara vinha com uma cartinha aí das antigas, certo? Então, era tempo de serviço que era. Depois da emenda 20, que falou, opa, parou o tempo de serviço. Agora vai ser o quê? Tempo de contribuição. Então, o que acontece, gente? Você tem que contribuir para o fundo. Então, havia um desequilíbrio muito grande. Tá? 13. A transferência voluntária de recursos, a concessão de avais, as garantias e as subvenções pela União e a concessão de empréstimos e de financiamento por instituições financeiras federais aos estados, DF e municípios, na hipótese de descumprimento das regras gerais, é vedada, né? Do funcionamento do regime próprio. O que acontece aqui? Isso aqui é para... a emenda 103, gente, foi a última reforma da Previdência. A última. Então, o que ele falou? Olha, se você descumprir as regras do regime próprio de Previdência, o ente vai estar sendo penalizado, não vai receber transferências voluntárias. Então, ele está penalizando. Então, olha aí, né? Então, é todo um arcabouço de legislação. Esse aqui, o 14, nós já vimos, né? Já vimos, né? A criação de fundos, né? Essa execução direta, nós já vimos isso aqui. Agora vamos para os parágrafos, né? Primeiro parágrafo. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA ou lei que autoriza a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Nós já vimos isso na primeira aula, né? Gente, aqui é despesa de capital ou é só PPA? Desculpa, só investimento. Investimento. Tá certo? Aqui é despesa de investimento, tá? Não confunda com uma despesa de caráter continuado que de 2 anos. Servidor público tomou posse, ele passa a ser uma despesa de caráter continuado. Então isso vai exigir o quê? Que o governo faça, né? Faça algumas declarações, faça alguns estudos de impacto para poder ter essa despesa. 2. Os créditos, vamos lá, tá? Os créditos especiais e extraordinários,
serão de vigência no exercício financeiro de que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente, né? Então já anota aí, isso aí é uma receita extra-orçamentária. Extra-orçamentária, tá? Isso aqui, ó, beleza? Ok. Nós temos quantos tipos de créditos adicionais? 3. Suplementares. Se foi aberto um crédito suplementar aqui em fevereiro, ele tem validade até quando? 31/12. Beleza. Beleza, né? Agora, quando dos 4 últimos meses, eles foram abertos. Esse é o termo que está na Lei 4.320. Ou seja, constituídos. Aqui são os créditos adicionais. Ó, e extraordinários. O que acontece? Eles poderão ser reabertos por mais um ano. Isso aqui é exceção ao princípio da anualidade. O que é o princípio da anualidade? Os créditos orçamentários só têm validade por 1 ano. Ele vai ter mais de um, gente? Vai ser mais de um. Tá? Esse aqui é uma exceção ao princípio da anualidade. Tá? Então é muito importante esse dispositivo aí, gente. Por quê? Porque é o seguinte, em 4 meses, aqui o legislador já assume que a administração pública é lenta, é ineficiente, não consegue executar a despesa. Então, para não perder o crédito, ele vai o quê? Vai ser reabertos pelos saldos existentes para o próximo período. Somente, desculpa, aqui são especiais, né, gente? Sim. Tá bom, né? Porque se fosse mais uma vez, ele ia para 2 anos, 3 anos, 2 anos e 4 meses, né? Aí seria mais uma exceção ao princípio da negócio. Ok? Beleza? Entenderam aqui? Tá. No princípio da anualidade aí, tá aqui. Então os créditos valem 1 ano, não é isso? Beleza, né? Tá aqui, belezinha. Ele não foi executado, ele foi empenhado, não foi executado. Ele vai ser inscrito em quem? Em restos a pagar, não é isso? Restos a pagar. Gente, você lembrou do empenho, que é empenho, liquidação e pagamento? O papelinho vale dinheiro? Se você cumpriu, vale dinheiro, não é isso? Beleza? O que acontece? Ó, empenhou aqui, beleza? Vamos colocar aqui X1, X2. Não pagou aqui. Liquidou bem aqui, ó, dia 30. Dia 30/12 liquidou. Empenhou, liquidou aqui. Não pagou no X2. Aí, tá, ele vai entrar nas despesas de exercícios anteriores. Essa é a caminhada do dinheiro público. Entenderam, gente? RP, créditos adicionais, RP, depois vai para a despesa de exercícios anteriores. Só que o que acontece? A partir desse momento aqui, ó, acabou, o empenho é cancelado, ele morre. Ele vai ter que entrar com processo administrativo. No orçamento vai ter que ter dotação orçamentária para esse tipo de despesa, senão ele não recebe. Se no orçamento de X2, ó, de X3 aqui, não tem previsão do DEA, ele vai ser pago só no X4. Não vai acabar porque aqui é administrativo. Agora, ele pode já recorrer, entendeu? Mas eu acho que juiz nenhum vai dar decisão. Pô, cara, tá andando o seu processo, cara. Tem que esperar, meu. Eu não posso atravessar. Tá? Mais culpa administrativa, eu te garanto isso, do que culpa do fornecedor. Eu te garanto que 99% é culpa administrativa.
Não, vamos para frente aqui, né? Gente, vamos lá. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto do artigo 62. Aqui o legislador, o que ele fez? Ele trouxe as situações que você pode utilizar o crédito extraordinário. Lembrando que o crédito extraordinário não precisa de lei, ele não precisa também de indicação de dotação orçamentária. Tá? Ó, calamidade pública, guerra e comoção interna. O artigo 62 da Constituição, espero que vocês conheçam ele, né? O que diz o artigo 62? O artigo 62 trata do quê? Da medida provisória. Então, medida provisória. Então, os créditos adicionais aqui, ó. Da União, medida provisória. Último dispositivo do 67. Para fins de apuração, ao término do exercício financeiro do cumprimento do limite que trata o inciso 3º, regra de ouro, do caput desse artigo, as receitas das operações de crédito efetuadas no contexto da gestão da dívida pública mobiliária federal somente serão consideradas no exercício financeiro em que for realizada a respectiva despesa. Gente, operações de crédito é o quê? Uma receita de capital. Ele está o quê? Emprestando dinheiro, não é isso? Então, o que acontece? Ele emprestou um dinheiro, 100 milhões. Ele executou, gente. Ó, em 2021 ele pegou 100 milhões. Bacana, para cada despesa lá. Ele gastou esse dinheiro em 2022. O que está falando aqui? Regime de caixa. Regime de caixa. Ele vai ser o quê? Computado no ano que vai ser executado. Então, isso aqui estamos colocando. Instituir o regime de caixa para que operações de crédito, né? É aqui para a gestão da dívida pública mobiliária, que é de títulos, quando for realizada a despesa. Tá? Quando for realizada a despesa. Agora, regime de competência, regime de caixa. Semana que vem vocês terão aula com o mestre. Vocês viram aí que o Fantônio na live, ele convidou as pessoas para fazer uma aula segunda-feira, primeiro dia, né? Deu 40 inscritos. Agora a gente vai fazer um sorteiozinho para não encher muito, né? Você viu aí? Tá. Não, nada disso, né? Gente, agora é o seguinte, ó. Eu cometi um erro para vocês. Eu cometi um erro aqui, que foi o seguinte. Eu mandei um material que é a parte 3, né? Que na verdade é o seguinte, a parte 3 é a sequência desse material. Você pode até ver, nós paramos no 67, não é isso? Lá já pula no 68 no material, não é? Isso, então agora a gente vai colocar aqui o 67, a gente vai estudar o 67 agora. Então, na verdade, na hora que foi constituir o material, eu errei. Depois a gente volta para o material, tá? Aqui, ó. Deixa eu arrumar esse cara aqui. Slide mestre, tamanho de slide, screen. Fecha aqui. Tá. Aqui, tá? Então é o seguinte. Última grande alteração foi a PEC emergencial, tá? Ó, tudo que eu vou falar para vocês aqui, gente, tudo que eu vou falar para vocês aqui diz respeito à emenda 109, tá? Vamos lá. Olha só para o professor de AFO, cara. Vem uma emenda do nada e cria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 artigos. 7 novos artigos na nossa lei, nossa aula, tá? Eu tenho que contar um pouco da história para vocês, né? Vou colocar da história recente, pandemia. Vocês entendem que nós tivemos muitas exceções no período de pandemia? Vocês ficaram sabendo que durante o período de calamidade pública, a administração pública não estava pedindo certidões de débitos dos empresários para fornecer? Por quê? Porque era um regime de quê? De calamidade. E não estava com era um decreto, cara, entendeu? Não era uma lei. Então precisava de quê? De regulamentação. Então o que acontece? Então a administração pública percebeu que precisava instituir um regime extraordinário fiscal para atender situações do regime de pandemia, por exemplo.
Aí pode ser pandemia, pode ser guerra, né? Então é o seguinte, o que acontece? Essa emenda constitucional, ela criou o ela criou o regime extraordinário fiscal para atender o quê? Situações de estado de calamidade. Vocês estão entendendo, gente, que ele criou essa situação? Aí ele fez várias regras. Primeiro, como é que fica o processo de contratação de pessoal? Como é que fica para comprar seringa, para comprar máscara, EPI, respirador? Se for para licitação, tem como? Vai morrer todo mundo, não é isso? Como é que vai construir hospital? Como é que não sei o quê? Aí criou, então aqui o 67B, ele criou o regime extraordinário. Beleza? O 67C, ele simplifica a contratação. O 67D, ele dispensa os limites. Dispensa a regra de ouro. Tá? Amplia a contratação das operações de crédito para financiar a pandemia. Tá? Então, esse aqui, então, do B até o F, gente, ele cria instrumentos para enfrentamento de situações de extrema calamidade. Tá? Então, ele cria instrumentos, né? Foi criar. E, certa forma, desses instrumentos aqui, ele veio o quê? Ele veio regulamentar situações, entre essas, essa questão da certidão aí, porque todo mundo sabe, é sabido em licitação, que o cara tem que entregar lá, né, as certidões necessárias, né? Então, essa aqui é uma PEC. Só que o que acontece, gente? Ao mesmo tempo, no Congresso Nacional, já tinha uma outra PEC em andamento, que é a PEC dos mecanismos de ajuste fiscal. Então, gente, eu tinha uma PEC em andamento de ajuste fiscal e tinha essa PEC aí da calamidade pública. O que eles fizeram? Unificaram duas em uma e tinha uma outra em tramitação e saiu a 109. Tá? O que diz ali o artigo 107A? É muito simples, ele fala o seguinte, todo mundo aqui já ouviu falar de lei de responsabilidade fiscal, né? Que ele institui o que? Limite de gasto de pessoal e de dívida pública, que são as duas grandes despesas, né? Ali ele vai apertar o rojão ainda mais ainda. Lá ele vai falar o seguinte, quando o ente da federação atingir 95% da receita corrente, aí não tem líquida mais. Tá? Quando a despesa for 95%, tá? O ente da federação está autorizado a realizar vários cortes. Daí veio a fake news. Ah, professor, então não é o fim dos concursos? Não sei o quê. Agora a gente chegou a hora aí de explicar esse cara para vocês. Então essa PEC trata de dois assuntos. Primeiro assunto, mecanismos de ajuste fiscal. O que é o mecanismo de ajuste fiscal? É quando o ente da federação ultrapassar 95%. Aí temos 10 mecanismos de ajuste fiscal que ele pode fazer. Tá? Vamos lá, vamos ler aqui. Apurado o quê? No período de 12 meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supera 95%. Até aqui. Está claro, gente, a regra? Está claro? Então, 95% da receita corrente em relação à despesa corrente. Não é corrente líquida. Corrente líquida é uma criação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, vamos lá. Amplitude desse dispositivo constitucional envolve todos os estados, o DF e os municípios, ok? Tá, todos, né? DF, municípios, né? Ele está ampliando aos poderes executivo, legislativo, judiciário, MP, Tribunal de Contas e Defensoria Pública. Tá, pegou todo mundo, né? Olha aí, no âmbito dos estados, DF e municípios, né? Onde tem mais dificuldade. Ok. Enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação da. Então ele fala, mecanismo de ajuste fiscal. Então agora o legislador ele vai trazer o quê? Regras regras bastante duras para quê? Para fazer que o ente volte à normalidade. Tá? Volta à normalidade. Primeira regra. Fica proibida.
a concessão a qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de membros de poder ou de órgãos, servidores e empregados públicos e militares, exceto os derivados de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas que trata este artigo. Então ele quer o sim, não quer conceder nenhum tipo de aumento da folha de pagamento, não é isso? Aí eu pergunto para vocês, esse dispositivo aqui é novo, gente? A ideia disso, quando você chega no limite, você não pode fazer isso. Gente, isso aqui tem mais de 20 anos. Já existe isso. A lei de responsabilidade fiscal, ele chama isso de limite prudencial. Limite prudencial. Na lei de responsabilidade fiscal, olha aqui, já existe lá isso, ó. Artigo 22, inciso 1. A concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de qualquer título, salvo, agora ele restringiu aqui o salvo, né? Salvo os derivados de sentença judicial. Bacana. Aqui é a sentença judicial transitado em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Piorou, né, para o cara, né? Então, para chegar transitado em julgado, demora muito mais tempo, né? Ou que determinação legal. Ok, lei, né? Ou contratual, ressalvada esse ressalvado eu explico depois, olha só. Ou determinação legal. O que é determinação legal? O cara estava lá no limite prudencial, não pode aumentar a despesa. Beleza? Mas aí ele editava uma lei, que dava um jeitinho, mudava a categoria, pronto. O que ele falou? Não. Essa lei, ela só tem validade se for ditada antes do regime de exceção. Anterior ao início da aplicação. Por que eu estou falando? Porque agora você tem que entender, gente, o direito constitucional. Não é a nossa lei mais importante? Está no ápice da pirâmide de Kelsen. O que acontece? Nós temos estados e estados, municípios e municípios. Muitos prefeitos, muitos governadores, não compromissados com as finanças públicas, davam um jeitinho. Aí o cara falou, cara, quer uma coisa, eu vou jogar na Constituição e acabar com isso. Porque o que acontece? Afogava o judiciário, o Tribunal de Justiça, entendeu? Não sei o quê, papai, vai para o STJ, Supremo, Federal, e ele acabou. Isso que cai em prova, legal, anterior ao início da aplicação das medidas. Gente, essa emenda aqui, ela vai trazer outro padrão de nível de cobrança da prova de AFA. Ressalvada a revisão prevista no inciso 10 do artigo 37. Gente, o que é essa revisão? É o RGA. Então, o RGA, antes, era permitido no regime, quando estourava o regime prudencial. Agora não. Agora, quando bater 85%, é claro que não é obrigado, está escrito facultada lá, né? Mas ele já tem essa desculpa, não vou conceder o aumento aqui. Entenderam a primeira colocação aqui? Primeiro item, tá? Segundo, fica proibida a criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Também já tem mais de 20 anos. Criação de cargo, emprego, função, tá? Ok? Alteração da estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Então, ele já replicou uma norma que existe na LRF. Agora, aqui ele colocou, agora, eu posso, gente, alterar. Tá? Eu posso alterar a lei de carreira? Pode. Só não pode fazer alteração que aumente o quê? Despesa, aumente de despesa desse 95%. Tem mais? Tem mais. Agora entra a questão do concurso. Admissão ou contratação de pessoal. É vedada, é proibida a admissão ou contratação de pessoal a qualquer título. Ressalvadas. Então, ressalvadas, né? E eu fui no site da Tricom, antes da aula. Depois eu fui para casa, no podcast, fiquei lá em casa, eu entrei no site. Pasme, gente. Só tem 1 ou 2 estados que não passaram 90%. Vocês podem enfiar nisso, cara? 90% ali. Qual que é o limite? 95%.
Então, está ali, 90%. Ressalvado. Então, pode. Primeiro, as reposições de cargo de chefia e de direção. Ó, chefia e direção. Que não acarrete aumento de despesa. O que é isso? Cara, eu sou superintendente de gestão de pessoas. Certo? Eu pedi exoneração, o cargo ficou vago. Gente, esse cargo não pode ficar vago. Porque é o quê? É a liderança. Aqui nós estamos falando o quê? De DAS. Tá? Cargos comissionados. Então, cargos comissionados está a exceção à regra. Vamos lá. Nosso caso é o B. As reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos e vitalícios. Puxa, acabou o concurso? Para. Desde 2012, todos os concursos que a gente ofereceu curso no Brasil todo, todos eles foram para a reposição de cargos, de cargos vagos. Inclusive tem uma lei federal que obriga a administração pública federal somente a fazer concurso para quê? Para a reposição de cargos vagos. Tá? Reposição de cargos vagos. Tá? Depois a gente volta aqui nesse item, exatamente aqui. Ó, então pode ter reposição de vacâncias de cargos efetivos e vitalícios. Tá? E vitalício, tá gravando, já posso ir? Beleza, né? Contratações temporárias, que trata o inciso 9 da Constituição, artigo 37, que é o contrato temporário, aqui chamado de interino. E principalmente, né, as reposições temporárias para a prestação do serviço militar e os alunos dos órgãos de formação de militares. Então, esses casos aqui não serão impactados com a medida. Agora, vocês têm que entender o seguinte. Alguém lembra como é que é a regra da Lei de Responsabilidade Fiscal? Vocês lembram que o negócio que era o seguinte, pode repor a área de saúde, segurança e educação? Vocês lembram? Já ouviu falar do negócio desse? Como é que é a regra? Lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, aqui ele ampliou a regra. O provimento de cargo público, é vedado, né? É vedado o provimento de cargo público, admissão, contratação de pessoal, a qualquer título, aqui ele já definiu, né? Ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores. Então, a reposição que é autorizada é o quê? Apenas aposentadoria e falecimento. Eu pedi demissão, cabe reposição? Não, eu fui demitido, cabe reposição? Não, né? Vamos lá. Das áreas de educação, saúde e segurança. É diferente, gente? Sim, está diferente. O que eu li foi a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, eu li artigo 22, inciso 4 da Lei de Responsabilidade. Vou ler de novo. Lei de Responsabilidade Fiscal. É vedado o provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança. Você viu como o legislador aqui mudou a situação? Tá? Então, mudou a situação aqui. Próxima exceção. É vedada a realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 4 deste artigo. Vai acabar concurso público? Não. Mas quando que não tem mais... cargo não. Mas você pode transformar cargos também, né? 5. Criação ou majoração de auxílios, vantagens e bônus ou bônus, verbas de representação ou benefício de qualquer natureza, inclusive de cunho VI, né? Em favor de membros de poder, Ministério Público, Defensoria e de servidores empregados públicos e de militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivados de sentença judicial transitada em julgado ou determinação legal anterior ao início da aplicação das medidas que trata este artigo. Próxima vedação, vedação número 7. Fica proibido, né, a criação de despesa obrigatória. A gente bateu bastante nessa tecla, né? Fica vedada a adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação da inflação.
observada a preservação do poder aquisitivo referido no inciso 4º do caput do artigo 7º, que é o salário mínimo. Tá? 95. 95. Tá? Então, isso aqui é o 95%. Só para... Eu perdi aqui. Ele perguntou 85, 95. 95%. Fica proibida a medida que implique reajuste da despesa obrigatória acima da variação da inflação. Essa inflação aqui ela vai estar na onde? Na LDO, que tem um índice inflacionário, né? Observado o quê? O poder aquisitivo do salário mínimo. Como nós sabemos, o salário mínimo ele não respeita a inflação, né? É um cálculo complexo que existe aí, uma fórmula complexa para o salário mínimo. E por muitos anos o salário mínimo foi reajustado acima da inflação. 9. Fica proibida a criação ou expansão de programas e linhas de financiamento, bem como a remissão, negociação ou refinanciamento de dívidas que impliquem ampliação das despesas com subsídios e subvenções. Fica proibida a última concessão, o último item, a concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Então, o que acontece? É um instrumento para que a administração pública se enquadre no novo padrão fiscal. Tá? Então, isso aqui são mecanismos de ajuste fiscal, que já está na Constituição. Ok. Fechou, né? Agora, vem os 85%. Tá? O caput fala de quantos por cento, gente? 95%. Só que aí é o seguinte, é a mesma coisa do limite prudencial lá da LRF. O Constituinte criou mais um mecanismo para a administração pública, falou, olha, para que impeça chegar a 95%, que ele tem um gatilho de 85%. Tá? Isso aqui é um gatilho, um limite prudencial de 85%. Apurado que a despesa corrente supere 85% da receita corrente. Tá? Sem exceder o percentual mencionado no caput desse artigo, que é o 95%. As medidas neles indicadas podem ser, quantas medidas? 10. No todo ou em parte. Implementadas por atos do chefe do executivo com vigência imediata. Aí tem que ter explicação. Chegou a 85%, o chefe do executivo está autorizado a editar um decreto de ajuste de mecanismo fiscal, que são as 10 medidas. Então ele vai ser lei, gente, ou vai ser um decreto? Decreto. Lei é Congresso, é legislativo. Então, gente, isso aqui é questão de prova. Então o executivo vai editar o decreto. Agora, facultado os demais poderes ou órgãos autônomos implementá-las em seus respectivos âmbitos. Ou seja, o chefe lá do Poder Judiciário, do TJ, ele vai aderir o decreto ou não. Não. A pergunta foi, esse seria o decreto de calamidade pública? Não. Excelente pergunta. O decreto de calamidade pública vai ser o artigo 167-B. Esse é o artigo 167-A. Esse é o decreto de ajuste de mecanismos fiscal. Oi? Não, vai ser decreto em todos. E outra coisa, tá? Hã? Decreto. Vai ser decreto. Medida provisória, você só vai usar nos créditos, tá? Nos créditos adicionais extraordinários. Tá certo? Ok? Gente, ó, a pergunta foi, professor, no âmbito federal, vai ser decreto ou vai ser medida provisória? Vai ser o quê? Decreto. Medida provisória apenas no créditos adicionais extraordinários. Entenderam aqui, gente? Tá. Só que olha o que o Constituinte fez. Esse decreto, tá? Ato, né? Ele vai ser submetido aonde? Em regime de urgência ao Poder Legislativo. Aí. Ó, o ato que trata o parágrafo 1º vai ser submetido com regime de urgência, apreciação. Chegar a 95% não precisa ser submetido ao Poder Legislativo. Só vai ser submetido quando chegar a
85%. 85, perdão. O ato perde eficácia. Reconhecida a validade dos atos, ó. Reconhecida a validade dos atos praticados em sua vigência. Ó. Então, o que acontece aqui, gente? Vai ter limitação? Vai ter limitação. Ele perde eficácia, mas os seus efeitos é reconhecida, ou seja, não pode ser questionado. E aqui ainda vai falar de justiça. Quando? Rejeitado por poder legislativo. Quando? Transcorridos 180 dias sem que se ultime a sua apreciação. Ou seja, se não foi aprovado em 180 dias, esse ato vai ser o quê? Ele vai perder a sua eficácia. Tá? Apurado que não mais se verifica a hipótese prevista no parágrafo 1º, que é de 85%, mesmo após a sua aprovação pelo Poder Legislativo. Tá? Então, saiu da situação de 85%, ele volta, ele perde eficácia. Tranquilo, gente? A apuração referida nesse artigo deve ser realizada bimestralmente. Por que bimestralmente? Vai ao encontro, tá, do parágrafo 5º, que é o quê? Do artigo 65, relatório resumido de execução orçamentária, que é o RREO, sempre bimestralmente. As disposições que tratam este artigo não constituem obrigação de pagamento futuro pelo ente da federação ou direitos de outrem sobre o erário. Isso aqui significa maturidade, gente, da administração pública. Já levou tanta ação na justiça que já colocou na Constituição, para evitar isso. Não constituem obrigação de pagamento futuro pelo ente da federação ou direitos de outrem sobre o erário. Um exemplo disso aí. Esse regime demorou 2 anos. Nesses 2 anos não teve nenhuma reposição salarial, nenhuma revisão. É isso que está escrito aqui, né? Ok. Após os 2 anos, aí chega lá e fala, ó, ou contratos, alguma coisa, chega lá, bate lá, não, agora eu quero o retroativo. Ele pode cobrar o retroativo? Não. Então, esse dispositivo aqui, ó, é para evitar a cobrança de retroativos do período de exceção. Tá? Isso aqui é para evitar isso. Não revogam, dispensam ou suspendem o cumprimento dos dispositivos constitucionais e legais que dispõem sobre metas fiscais ou limites máximos de despesa. Ele não vai revogar. Então, limites máximos de despesa nós temos 2. Dívida e pessoal, que a gente vai falar de pessoal hoje. Tá? Então, esse aqui é o parágrafo 5º. Está acabando aqui, para a gente já chegar no filezinho, né? Ocorrendo a hipótese que trata o caput desse artigo, até que todas as medidas neles previstas tenham sido adotadas por todos os poderes e órgãos neles mencionados, de acordo com a declaração do respectivo Tribunal de Contas, é vedado. Tá? Vamos lá. O que acontece aqui? Ele vai falar o seguinte, ó, é vedado a concessão por qualquer outro ente da federação de garantias do ente envolvido. Então ele quer o quê? Ele não quer que empreste dinheiro. Tá? Então ele não vai conceder garantias. É vedada a tomada de operação de crédito por parte do ente envolvido com outro ente da federação diretamente ou por intermédio de seus fundos, autarquias, fundações e empresas estatais, dependentes ou ainda sobre a forma de novação, referenciamento, postergação da dívida contraída, anteriormente ressalvados financiamentos destinados a projetos específicos celebrados na forma de operações típicas de agências financeiras oficiais de fomento. Ou seja, o parágrafo 6º, ele quer o quê? Que não contrarie novas dívidas. Ponto final. Metade da emenda foi explicada. Então, o artigo 167-A, ele trata de quê? Do regime de ajuste fiscal. Entenderam, gente? Esse regime de ajuste fiscal, ele complementa a lei de responsabilidade fiscal. Ele já colocou direto na Constituição para evitar o quê? Discussão.